Você sabia que o gás do riso, o famoso gás do coringa, já foi utilizado como estimulante da felicidade em festas e boates e que atualmente ele é usado como anestésico em alguns consultórios odontológicos pelo mundo? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que está começando mais uma videoaula aqui no Química Online. E antes de iniciar essa aula, caso você tenha interesse em assistir, na aula passada eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos introdutórios da química, como matéria, corpo, objeto, energia e as principais características da fase sólida e líquida da matéria. Nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre o estado gasoso, suas características principais e algumas curiosidades. Bem, para começar é necessário que a gente saiba que os gases estão na nossa vida de uma forma muito presente, ainda que a gente não perceba. E além disso, muitos gases são responsáveis por nós estarmos aqui hoje, vivos. Eu vou trazer alguns exemplos disso para vocês. O ar atmosférico é um dos principais exemplos disso, já que nós estamos em contato constante com ele. E o gás mais abundante presente no ar é o gás nitrogênio, que está presente em 78% do ar. A representação química do gás nitrogênio é o N2, é uma molécula formada por dois átomos de nitrogênio, que estão ligados entre si por meio de uma ligação tripla, em que isso a gente vai estudar com mais detalhes em uma aula posterior em que nós vamos falar sobre as ligações químicas. Os principais beneficiados com essa grande quantidade de nitrogênio são as bactérias que estão presentes no solo, porque elas iniciam o chamado ciclo do nitrogênio, que normalmente é estudado na biologia. O gás oxigênio com 21% é o segundo mais abundante no ar e é indispensável para a nossa respiração. E além da respiração, ele ajuda na digestão dos alimentos pelo nosso organismo, produzindo energia necessária para o funcionamento dos nossos órgãos. O gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio que estão ligados entre si por meio de uma dupla ligação. Estes são os principais gases do ar atmosférico, mas existem outros como o gás carbônico, que é fundamental na questão da fotossíntese das plantas. Existe o vapor de água e alguns gases nobres. Outro gás extremamente importante na nossa vida é o gás ozônio, que é uma molécula formada por três átomos de oxigênio que estão ligados entre si através de uma ligação dupla e uma ligação coordenada, que antigamente era chamada de ligação dativa. O gás ozônio forma a nossa conhecida camada de ozônio, que está localizada em uma camada da atmosfera chamada de estratosfera, que você pode ver aí na imagem. A estratosfera está entre 20 e 35 quilômetros acima da superfície da Terra. A camada de ozônio é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta que vêm do Sol. Então, pessoal, se não fosse o gás ozônio, certamente a gente não estaria aqui agora. Você já agradeceu o gás ozônio hoje? Brincadeiras à parte, existem substâncias que vêm degradando a camada de ozônio ao longo dos anos. E essas substâncias também são gasosas. Eu vou citar aqui duas. A primeira é o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso, ou gás hilariante. Esse gás é um dos resíduos liberados na descarga dos veículos e nas indústrias químicas. E aqui eu vou trazer algumas curiosidades sobre esse gás que talvez você não saiba. Ele é um gás que tem cheiro e tem sabor. Dizem que o cheiro e sabor é levemente doce e bem agradável. E quando a pessoa inala esse gás, ela entra num estado de relaxamento e felicidade, começando a rir à toa. Daí que vem o nome de gás do riso. Esse gás foi descoberto em 1772 pelo químico inglês Joseph Priestley e não demorou muito para perceberem que quando esse gás era inalado, ele causava uma sensação boa, uma sensação de felicidade. E adivinhem só, o gás começou a ser utilizado em festas e boates. Inclusive isso acontece até hoje em alguns países da Europa como Portugal e Holanda. Em 1844, o dentista americano Horace Wells percebeu que o gás, além daqueles efeitos, ele também causava um efeito anestésico. E ele percebeu isso por acaso. Ele estava em uma festa em que esse gás estava sendo utilizado pelos jovens e percebeu que quando um rapaz se acidentou com um copo quebrado, ele não estava sentindo dor. E então o dentista teve a brilhante ideia de experimentar esse gás no consultório com ele mesmo. Ele foi fazer uma extração de um dente e pediu que o gás fosse utilizado nele para ver se ele teria o efeito anestésico que ele estava esperando. E para a felicidade dele, ele percebeu que esse efeito anestésico funcionou e com isso esse gás é utilizado em consultórios nos Estados Unidos até hoje e também em alguns países da Europa.
Agora voltando aqui para a camada de ozônio, outro gás que é o principal agente que causa a degradação da camada de ozônio são os gases CFCs. Esses gases são formados por carbono, flúor e cloro. São gases utilizados nos frascos de spray, aerosóis, na produção de plásticos e equipamentos de refrigeração, como as geladeiras, por exemplo. Então não esqueça, quando a gente fala de camada de ozônio, o principal agente degradador são os gases CFCs. Agora me diga uma coisa, você acha que existe gás leve e gás pesado? Bem, pessoal, por incrível que pareça, a resposta é sim. E isso é bem fácil de perceber nos balões, porque vocês já devem ter visto que existem balões que quando a gente solta, eles sobem até a gente não conseguir mais visualizar, eles se perdem de vista. E tem aqueles que a gente usa no aniversário que quando a gente solta ele, eles simplesmente caem. Por que isso acontece? Aí a diferença está nos gases presentes nesses balões. Os que sobem normalmente estão cheios com gás hélio, enquanto que aqueles que a gente enche assoprando, a gente está enchendo com gás carbônico, que é o gás que a gente libera durante o processo de respiração. O detalhe é que cada gás desse tem uma determinada quantidade de massa. E como é que eu faço para saber a massa do hélio, por exemplo? É muito simples, basta que a gente consulte na tabela periódica, que lá a gente vai ver a massa de todos os elementos químicos, e a gente vai perceber que a massa do hélio, segundo a tabela, é de aproximadamente 4 gramas por mol, enquanto que a massa do gás carbônico é igual à soma das massas do carbono e dos dois oxigênios que formam o CO2, que vai totalizar uma massa de 44 gramas por mol. Então perceba aí que o gás carbônico é 11 vezes mais pesado que o gás hélio. E com isso fica fácil a gente perceber que um balão com gás hélio é bem mais leve, e é tão leve que quando a gente solta ele vai subir, enquanto que um gás mais pesado, como o gás carbônico, o balão não vai conseguir subir, ele vai ter a tendência de cair. Agora vamos falar um pouco sobre as principais características gerais dos gases. A primeira característica que a gente pode falar é que os gases não apresentam forma e volumes definidos. Mas por que isso acontece? Quando a gente analisa microscopicamente, a gente percebe que as partículas que formam essa substância gasosa estão com alta quantidade de energia cinética, ou seja, elas estão em intensa e constante movimentação. Com isso, não tem como essas partículas formarem uma estrutura organizada, assim como fazem as partículas do estado sólido, por exemplo, que nós falamos na aula passada. Se não existe organização dessas partículas, não tem como existir forma definida. Se não existe organização, não existe forma definida. E, consequentemente, não existe volume definido. Outra característica dos gases é que eles tendem a ocupar todo o espaço que é oferecido a eles. Ou seja, dentro deste recipiente em que ele está aí nessa imagem, as partículas estão se movimentando a todo instante, a todo momento e para todos os lados, e estão ocupando todo o espaço interno desse recipiente. Assim como se o gás estivesse em um ambiente aberto, ele também vai ter a tendência de se expandir e se espalhar, tentando ocupar o máximo de espaço que for possível nesse ambiente. Outra característica importante dos gases é a questão da dilatação e da compressão. Essa característica fica fácil da gente entender quando a gente coloca, por exemplo, um balão que está cheio de gás em uma bacia ou alguma outra estrutura semelhante que contenha gelo. Esse gelo vai fazer com que a energia cinética das partículas desse gás, que estão bem agitadas, comecem a se acalmar mais devido à temperatura que vai diminuir. E com isso, esse gás vai começar a se comprimir. Enquanto que se esse gás estiver num ambiente com a temperatura mais alta, esse gás vai ter a tendência de se dilatar. Então perceba aí a diferença que a temperatura faz no que se refere à dilatação e compressão de um gás. Outra particularidade dos gases é a difusão. A difusão é a capacidade que as moléculas do gás têm de se movimentarem espontaneamente através de um outro gás. Como por exemplo nessa imagem temos gases diferentes separados por uma válvula, e ao abrir essa válvula espontaneamente as moléculas de cada gás vão começar a se movimentar e a se misturar com as moléculas do outro gás. Isso é o que a gente chama de difusão.
Outra coisa interessante da gente falar é em relação à influência que a pressão exerce sobre os gases. O gás de cozinha, por exemplo, que é formado pelos gases propano e butano, que você pode ver aí a fórmula estrutural deles, que a gente estuda na química orgânica. O gás de cozinha é conhecido também como gás GLP, que significa gás liquefeito de petróleo ou gás líquido pressurizado. Acontece no botijão de gás de cozinha algo interessante relacionado à pressão. Para exemplificar, visualize esse recipiente que apresenta um determinado volume inicial em que as moléculas do gás estão ali se movimentando com alta energia, ocupando todo o espaço oferecido, com baixa interação entre elas. Mas o que será que acontece se a gente diminuir o volume desse recipiente? Perceba aí que diminuindo o volume, haverá menos espaço para a movimentação das partículas do gás e com isso a pressão exercida por essas partículas vai aumentar, porque com menos espaço vai aumentar o número de choques entre essas partículas. E se a gente diminuir mais ainda esse volume, perceba que o espaço de movimentação das partículas vai diminuir ainda mais, e com isso a pressão aumenta na mesma proporção. A principal consequência disso é que as partículas do gás vão ser meio que obrigadas a interagir umas com as outras, e com isso as partículas vão começar a criar uma forma que elas não tinham antes. Ou seja, neste momento, essa substância que estava no estado gasoso vai passar para o estado líquido, porque ela vai começar a adquirir a forma do recipiente. Lembra que o gás não tinha forma? Pois é, a partir desse momento, essas partículas vão começar a criar uma forma devido a essa grande quantidade de pressão que está sendo exercida. Então não esqueça que quando a gente diminui o volume, a pressão vai aumentar. E quando aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se você for no botijão da sua casa nesse momento e sacudir ele, você vai perceber que o gás está líquido lá dentro, justamente devido a essa grande quantidade de pressão que existe lá. Esta foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, inscreva-se no canal para ajudar esse canal a crescer. Compartilhe com seus amigos que possam precisar desse conteúdo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.